As conjunções são um assunto muito comum nos vestibulares da língua inglesa. Muita gente se perde, mas eu vou mostrar para você como é, para que serve e como acertar essas questões em menos de 30 segundos. Vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou professor de inglês especializado em vestibulares e hoje eu vou trazer para vocês um dos assuntos mais controversos, um dos assuntos que os alunos mais apresentam, tem uma certa dificuldade e até mesmo as bancas costumam se equivocar nos seus exames quando colocam esse assunto para a prova. Eu vou falar das conjunções. Hoje eu vou falar de apenas 4 conjunções porque eu entendo como o cérebro funciona, não adianta eu querer trazer aqui todas para você de uma vez só, você não vai pegar. Então o ideal é que a gente aprenda disso de uma forma paulatina, aprenda de pouco a pouco. Segundo, porque todo mundo tenta memorizar uma tabela e essa tabela não funciona para você na hora da prova. Vou mostrar para você que isso não funciona, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar 4 conjunções para você, que você vai ver como cai na prova, nunca mais vai errar isso. Vou te explicar o que é conjunção e vou te explicar por que cai na prova. Por que as bancas gostam tanto disso? Então vamos lá. O que é uma conjunção? A conjunção é uma palavrinha mágica. Por quê? Porque é uma palavra que ela consegue fazer o quê? A conexão entre ideias de um texto. A conjunção tem esse poder de conectar as ideias e transformar esse texto em algo mais claro, coeso, elegante e até mesmo interessante. E é exatamente por isso que as bancas pedem as conjunções na prova. Não fique você achando que as conjunções são pedidas nos exames porque a banca quer ver quem decora melhor as listas. É exatamente o contrário disso. Se você perguntasse para a banca, se a banca fosse uma pessoa e você chegasse para ela e falasse assim, banca, fala aí, quem é o candidato de inglês perfeito para os exames vestibulares? É o candidato que tem a habilidade em leitura de texto. É aquele candidato que lê os textos de maneira fluente. E por ser fluente na leitura do texto, ele tem algumas habilidades. Essas habilidades, às vezes, eu destaco, faço questões fechadas e questões que eu posso resolver de forma direta, que é o caso das conjunções, que eu vou apresentar para você. E por que isso? Porque como a prova como a banca faz a sua prova? Ela pega os textos originais publicados nas principais publicações em inglês. A revista The Economist, o jornal do New York Times, e esses escritores, esses jornalistas, esses autores estão interessados em entregar o melhor texto possível, o mais claro e coeso possível e, claro, até se for possível, interessante, para que ele prenda a atenção do leitor. Essa é uma mágica que as conjunções fazem. É por isso que elas caem na prova. Então, sem mais demora, deixa eu mostrar para você aqui o que eu preparei para essa aula, que isso aqui que você está assistindo agora no YouTube é como uma das aulas que eu preparo para os meus alunos que vão e têm sucesso no vestibular. Olha só, eu vou te mostrar aqui como é que funciona a prova em si. Isso aqui é um exemplo da prova, tá? Esse aqui é um texto que apareceu na prova da Unesp de 2022, Water and Urbanization. Aí você tem aqui o texto, mais 3 parágrafos, e você tem aqui 2 parágrafos para concluir esse texto. O que eu marquei ali? Eu grifei as conjunções. Ah, professor, mas however, eu vi no dicionário que é advérbio. Sim, concordo, e é isso mesmo. É que para a banca, eles colocam como conjunções e conectores todas essas palavras que têm esse poder. Qual o poder? De introduzir, de apresentar, de conectar ideias, de trazer uma ideia de organização para o texto. Nós chamamos de marcadores textuais, e aí, dos marcadores textuais, sendo que pronomes é outro deles, e eu vou fazer uma aula para você aqui nesse canal, são os temas mais recorrentes nesses exames vestibulares. Então aqui, só para você ver como funciona e como é frequente o uso desses marcadores textuais no caso das conjunções, tá certo? Por que são tão importantes? Por que a gente fala tanto delas? Porque elas estabelecem relações entre as orações e as ideias. E nessa relação que ela estabelece, ela já traz embutido em si um significado. E aí eu preciso falar para vocês algo que eu aprendi em sala de aula com os alunos. Eu aprendi algo dando aula, eu aprendi isso trabalhando com os alunos. O que acontece? Eu já fui um vestibulando assim como você, então eu sei mais ou menos como é que fica a nossa cabeça
quando você estuda em alto nível diversos assuntos. Esse é um ponto. Mas eu também, como professor, eu tive uma formação de alto nível por Cambridge, no qual a gente procura passar a seguinte ideia. Faça tudo na língua original na qual você está ensinando, que as pessoas serão capazes de entender se a sua produção, se a sua preparação estiver de acordo. O que acontece? Quando eu trago essa ideia da formação do Cambridge para o mundo do vestibular, há um certo conflito. Primeiro porque as minhas aulas são em português, não são em inglês. E o meu aluno de vestibular não precisa ter a aula em inglês. Ele precisa ler os textos em inglês. E isso é diferente, e isso é a questão, isso que é importante. Porém, no começo, tentando fazer o melhor possível dentro da norma, eu procurava evitar que os alunos tentassem fazer traduções diretas, porque eu entendia que aquilo poderia atrapalhar. E realmente, isso tem uma coisa que a gente insiste aqui bastante, e eu já falei num vídeo anterior, é você tomar cuidado com essa coisa de tradução. Né? A tradução dá a errada impressão que há uma conexão entre as palavras. Não há. Não há. Às vezes as palavras vêm de origens diferentes. Eu tenho que entender e chegar na ideia. Dito isso, o que a gente estava falando? Sobre como é importante você entender o uso dessas conexões e como é você importante prestar atenção no que os alunos estão te falando. E o que meus alunos me falaram e você que está aí no vestibular vai entender. Existe uma maneira de você entender isso de uma maneira paralela, com a mesma ideia, que pode te ajudar aqui. É um assunto que você estuda nas aulas de gramática no português, chamado orações subordinadas. Então, se você é um bom aluno de gramática no português, você será um excelente aluno aqui, vai ter o mesmo desempenho ótimo aqui. Se você está vendo isso aqui pela primeira vez e não entende as orações subordinadas em inglês, eu espero que você vai ver como funciona de maneira clara e direta e você usa essa habilidade que você aprendeu aqui no inglês, vai usar lá na gramática. Portanto, as ideias que vocês vão ver aqui são muito parecidas com as ideias das orações subordinadas. Aí você tem o quê? As adversativas, as condicionais e essas palavras carregam significado. E isso eu aprendi a poder falar desse jeito com base no que eu ouvi dos meus próprios alunos. De tanto eles falarem, ano após ano, professor, mas isso é parecido. Eu falei, olha, vocês têm razão, é parecido sim, só peço que vocês tomem cuidado com o quê? Com a tradução. E eu vou mostrar para você como isso fica. Essas palavras possuem significado, possuem um conceito, possuem uma ideia. Portanto, nessa ideia que eles possuem, isso aqui é a tabela, tá certo? Tá dizendo que tem aqui algumas ideias, ó, causa e efeito, comparação, contraste. Esquece, você não vai você vai criar a sua própria tabela, você vai fazer de uma tal maneira que essa tabela você vai memorizar, mas o que é mais importante, nem sempre uma palavra que está no lugar da tabela vai estar sempre ali. Isso é a coisa que a gente tem que prestar mais atenção. Muito cuidado ao fazer uso de tabelas, tá certo? No exame vestibular, isso você vai ver de 3 maneiras, tá? Você vai ver como, primeiro, perguntando para você qual que é o significado e o conceito, qual é a ideia, contraste, afirmação, esse tipo de ideia. Hoje eu vou falar para você de algumas de contraste, tá certo? Letra B, pede para você equivalência do inglês, pede para trocar, tá verificando o seu domínio, a extensão do seu vocabulário, o quanto você conhece sobre esse assunto, que você reconhece palavras que têm sentido parecido. E a terceira, no português. É aí que entra o que eu falei para você, de tomar cuidado com as traduções literais. Você tem que entender a ideia, o contexto. Esse eu vou falar daqui a pouco para você, mais um pouco adiante. Então, olha isso aqui. Eu tenho aqui algumas das ideias, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, significado, conceito, as orações subordinadas de adição, de conclusão, de simultaneidade, condição, alternativa, contraste, ressalva. Algumas das ideias. Hoje eu vou falar só em um exemplo de contraste e ressalva. Essas aqui, por exemplo, ó, não sei se você conhece todas, estou te apresentando aqui, ó. Conceito de contraste você tem nonetheless, nevertheless, however, yet, but, ou ainda despite, in spite of, notwithstanding, ou although, even though e though. E aqui no final, na letra C, eu estou te mostrando equivalências em português. Expressões que você usa no português. E aí eu peço para você
imaginar o seguinte. Pensa assim, ó. Sorteio da Copa do Mundo, você tem os grupos lá, as bolinhas no grupo 1, as bolinhas no grupo 2, tá certo? Vamos sortear. Pensa assim em inglês e português. Inglês aqui é uma bandejinha, o português aqui é outra bandejinha. Quando eu venho e falo orações de contraste, conjunções de contraste, que eu quero? Eu vou lá na cestinha do português, tem várias opções, eu escolho uma. Aqui no inglês eu tenho várias opções, eu escolho outra. Então veja bem, não existe uma tradução entre as conjunções. Existe um balaiozinho aqui com algumas em português, existe outro em inglês. Em alguns momentos elas são equivalentes. Quem vai dizer essa equivalência? O texto, e no inglês eu vou te dizer hoje qual que você tem que prestar atenção. Olha só. Então, voltando aqui, o que você tem que prestar atenção? Nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui comigo. Eu tenho algumas que introduzem orações. Although, even though e though. Tem alguns exemplos. E eu tenho outras que introduzem frases. E aqui eu tenho alguns exemplos. Exemplos esses tirados do dicionário do Cambridge Dictionary, ok? Eu quero que você preste atenção nessas duas frases. E aí você vai aprender isso aqui e nunca mais esquecer. Although it was raining, we went to the beach. Ou ainda, despite the rain, we went to the beach. Ou seja, qual que é a ideia? Chuva é bom ou é ruim? Depende. Ir para a praia é bom ou é ruim? Normalmente é bom, mas com chuva é ruim. Então essa é a ideia. Chuva com praia, a princípio, não combina. Mas as pessoas foram para a praia mesmo assim. Ainda assim. Esse é o ponto. A chuva não impediu deles fazerem algo que não era esperado. Although it was raining, we went to the beach. Embora estivesse chovendo, nós fomos para a praia. Despite the rain, we went to the beach. Apesar da chuva, nós fomos para a praia. Portanto, eu vi aqui um claro uso. Para que serve a conjunção although? Para que serve a conjunção despite? Claramente, na verdade, despite, se você for no dicionário, vai falar para você que é preposição. Mas ninguém vai te perguntar isso na prova. Vai perguntar se você reconhece como usá-los. Por que eu posso usar although aqui e por que eu uso despite embaixo? Será que eu posso fazer a troca? Esse é o ponto. Então, a primeira questão, como eu apresentei aqui para você, seria: a prova viria e grifaria o although ou grifaria o despite. E a primeira pergunta seria: qual é a ideia? Qual é o conceito? É o conceito de contraste, é um conceito de ressalva, é um conceito de oposição. E aí o aluno assistiu só essa parte da aula e acha que despite e although são parecidos. Não são. Tem a mesma ideia, porém eles não são possíveis de serem trocados. Aí eu tenho que entender isso aqui. Aí eu tenho que vir aqui e perceber de que maneira que eles trabalham. Qual a diferença entre although? Qual a diferença entre despite? O although introduz orações, o despite introduz frases. Eu já havia falado isso quando eu fiz a apresentação e tinha ali os exemplos que você viu. Como é que você vai saber? O que eles estão introduzindo? Na verdade, você tem que saber qual que é a diferença entre oração e frase. Olha ali, although it was raining. Olha o despite, the rain. Já deu para perceber. Uma oração ela é mais completa, a frase não necessariamente. No entanto, toda oração é uma frase. O que é uma frase? É uma junção de palavras, é uma frase. Toda oração é uma frase. Porém, nem toda frase é uma oração. E o que diferencia então uma oração? O que uma oração tem que nem toda frase tem? Toda frase tem, mas a oração é diferente. A oração sempre é completa. Sujeito, verbo, objeto. Anota isso. A oração tem verbo. A oração apresenta uma ação. E é isso. E é essa a diferença. E é por isso que você nunca vai usar although no lugar de despite ou despite no lugar do although. Você vai prestar atenção no que há na frase. E aí vem um segundo tipo de questão.
A prova grifa o although e pede para você um equivalente em inglês, porque em português você já entendeu. Você tem lá, você vai selecionar, dentre as alternativas que a prova vai te apresentar, uma conjunção que seja semelhante no português, que faça a função de uma oração subordinada adversativa. No entanto, porém, ainda que, esse tipo de coisa. No inglês existem várias, mas aqui tenho que prestar atenção. Although eu vou trocar pelo parecido, even though, ou só o though em alguns momentos. E o despite eu vou trocar pelo in spite of, vou trocar pelo notwithstanding, como eu te apresentei aqui. Então, o que eu coloquei aqui para você continua valendo. Quer ver só? Vou abrir aqui para você de volta. Fiz aqui com você essa observação. Aí eu venho aqui. Olha só. Although introduz orações. Quem introduz orações? Although, even though, though. O though aqui eu coloquei um asterisco porque às vezes ele pode aparecer no final. Ele tem uma característica diferente. Mas normalmente você traz ele o quê? Começando uma oração. Although I begged him. Even though she said. Todas essas têm verbo. Aqui, para frases, despite, in spite of, notwithstanding. I still enjoy, despite the weather, apesar do clima. In spite his injury, apesar da sua contusão, Ricardo will play in Saturday's game. O Ricardo vai jogar sábado, ainda que tenha se machucado, apesar da sua contusão. Contusões não obstante, contusões no entanto, apesar das contusões, o time venceu a semifinal. E é assim que funciona. Eu vou aproveitar, já vou emendar e vou te trazer aqui uma questão da Unesp de 2019. Although, grifou. Você domina, você nem precisa ver o resto. Se está aqui although, você já sabe que são poucas que você pode usar. Apenas aquelas que você vai cobrir o quê? Orações. No caso, though. Bateu o olho, já acertou. Já sabe que although, even though e though sempre juntas. Despite, in spite e notwithstanding sempre juntas. Por quê? Por conta do que eu acabei de te explicar. É assim que vai funcionar na sua prova. É assim que você vai acertar ao bater o olho na questão. Agora eu quero que você preste atenção nessa aqui que eu trouxe para você, que ela fala do despite. Tá vendo? O despite é aquele outro tipo de questão que eu te falei, que fala sobre as equivalências em português. O que você vai procurar? Aquelas que são o quê? Adversativas em português. Quando você entendeu isso em português e entendeu isso em inglês, fica tudo muito mais fácil. Qual é a adversativa de oposição? Desde que, de acordo com, devido a, apesar de ou além de? Você já sabe. Apesar de. Resposta correta, letra D. E é assim que você constrói, é assim que você fecha. Só quero chamar sua atenção para essa última questão que eu falei para você que às vezes até a própria banca se equivoca. O mesmo texto que eu mostrei para você, Unesp 2022. Even though. Aí você vai, já sabe, poxa, professor, já vi então com você que é even though é although e though em alguns momentos. Não existem outras. O que você tem ali? However ou despite. Não pode ser o despite porque o despite introduz frases, não orações. E aqui a gente tem um verbo, are generally higher. Você tem um verbo ali, não dá para ser despite. Você tem o however, mas o however não troca com even though dessa maneira. Talvez poderia ser ali, não, o however normalmente ele pede uma vírgula. However, no entanto, vírgula. Pediria uma vírgula. De forma que você anote essa aqui. Você nunca vai colocar vírgula depois de although, even though, despite, in spite of. Nunca use vírgulas nessas. Por que nunca use vírgulas nessas? Porque elas introduzem frases e orações. Você não pode ter essa quebra. O however é quando você precisa dessa quebra. Por isso ele não serve ali. A resposta correta apontada pela banca foi a letra E. E eu entendo que a banca deve ter se confundido porque havia um sujeito composto. E entendeu que o sujeito composto eliminaria a obrigatoriedade do although. Obrigatoriedade de você introduzir uma oração. Na verdade, não. É sujeito composto, porém ainda é um sujeito, não é apenas uma frase. A ideia vem complementada depois, portanto não serviria.
Mas, como eu sempre digo, o inglês o pessoal não costuma prestar muita atenção. É um erro. E essa é uma banca que exige bastante o inglês. Poderia ter, se você pudesse, poderia chegar e afirmar: olha, não tem resposta correta. Se você acertou o despite, a prova considerou correta, tudo bem. Embora você soubesse que estava errado. Mas se ela te confundiu, te jogou pro however, ou às vezes até o how rather, você poderia pedir aqui uma representação. Então é isso. Você aprendeu aqui por que although, even though e though são diferentes de despite, in spite e notwithstanding, embora, olha-se aqui a ressalva, ainda que sejam todos eles advérbios de conjunções de contraste. Deixa seu like, começa a seguir, comente aqui embaixo qual tema que você gostaria de ver. Como eu te falei, não posso entregar todas as conjunções de uma vez só, porque você não vai conseguir absorver uma tabela. Você precisa ver isso de uma maneira contextualizada dentro de um texto e depois dentro de uma questão. É desse jeito que a gente faz. Até a próxima, valeu!